Quero chamar aqui Daniel, nosso seminarista, vai trazer a mensagem de hoje, a palavra de Deus de hoje. Daniel, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. A Deus, esse fim de semana em especial por dois motivos. Primeiro, pelo privilégio de poder trazer a palavra a todos. Em algumas oportunidades eu tive como compartilhar um pouco da palavra de Deus a algumas pessoas de forma específica. Todos os sábados tenho tido o privilégio de compartilhar a palavra com os nossos jovens e adolescentes, e eu já quero dar um aviso aqui, que você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, que tem jovem e adolescente em casa, você que é jovem e adolescente está presente aqui, nós voltamos com as atividades de jovens e adolescentes na igreja. Ainda não voltamos com a escola dominical, mas os nossos encontros de sábado já estão acontecendo. Da mesma forma que nós estamos fazendo, com todas as normas de segurança, mas nós voltamos para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os sábados, 7h30 da noite, nós estamos aqui. E tem sido diferente, nós temos feito sempre em algum espaço diferente da igreja, com as normas, com o afastamento, o álcool gel, medição de temperatura, mas nós voltamos, graças a Deus. E tem sido um privilégio para mim poder compartilhar e aprender do Evangelho com jovens e adolescentes, e pela primeira vez eu tenho a oportunidade de estar aqui, e falar com todos os irmãos, não só aqueles que estão presentes aqui, mas aqueles que estão nos assistindo pela internet, e aqueles que nos assistirão. Isso é um privilégio para mim. Alguém que não merece estar aqui, alguém que não merece nem proferir o nome santo do Senhor, está aqui falando da sua maravilhosa, santa e perfeita palavra. Isso é um privilégio para mim. E o segundo motivo é que eu agora, nesse dia, 6 de setembro, eu tenho 30 anos e 1 dia, porque ontem foi o meu aniversário. Queria imensamente agradecer a todos que mandaram uma mensagem de carinho pelas redes sociais, aqueles que se encontraram comigo ontem. Para mim tem sido um presente maravilhoso viver e falar do Evangelho, e tem sido um presente maravilhoso nesse fim de semana de estar com a família da Letícia, que desde o nosso casamento, desde quando nós nos conhecemos, se tornou a minha família também. Então eu queria imensamente agradecer a Deus por isso. Continuando a tendência que estava sendo feita anteriormente, de falar sobre a missão da igreja nesse período de pandemia, e continuando a meditação na carta de Paulo aos Filipenses, eu convido você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, e nós vamos ler no capítulo 3, Filipenses capítulo 3. E nós vamos ler no capítulo 3, dos versos 17 até o capítulo 4, verso 1. Então nós vamos ler do 17 até o 21 e emendar com o primeiro verso do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Verso 20: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Curva sua cabeça rapidamente, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Estamos aprendendo com o decorrer das pregações de domingo sobre a missão da igreja e precisamos aprender como executar, como identificar e como aproveitar ao máximo a missão que o Senhor nos outorgou. A missão que o Senhor nos deu de pregar o Teu Evangelho e fazer Cristo ser conhecido de todos. Que o Senhor nos abençoe, abrindo os nossos ouvidos, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente, para que tudo que for falado aqui, ó Pai, seja através do que eu falar, seja através do que cada um entender, que seja pelo Teu Espírito Santo, a falar os nossos corações e nos ensinar o que o Senhor tem a nos falar, em o nome para a glória de Jesus. Amém. Nesse fim de semana, você que viu os visuais da igreja, nós vamos aprender sobre a missão da igreja, no aspecto de que a missão da igreja é fazer com que Cristo seja conhecido e que a igreja também conheça Cristo. Muito me impressionou o que o pastor falou aqui na semana passada, de que um cientista, um conhecedor, um estudioso resolveu estudar por que os cristãos são tão diferentes em relação ao seu discipulado. Como ele falou aqui na semana passada, no culto de domingo à noite, esse estudioso resolveu estudar porque o que despertou algo diferente na cabeça dele é que foi o fato do muçulmano ser muito parecido com o seu líder, do budista ser muito parecido com o seu líder, com os adeptos de outras religiões serem tão parecidos com os seus líderes, mas os cristãos não serem parecidos com o seu líder, que é Jesus. E ele chegou à conclusão de que os cristãos não são parecidos com Cristo, porque os discípulos e o líder e os seus discípulos não creem, não acreditam nas mesmas coisas que o seu líder acredita. Isso espanta muito, me espantou particularmente, e se nós analisarmos o curso da igreja, principalmente pelo fato de nós sermos considerados igreja, isso deve nos espantar muito, porque a igreja o tempo todo está sendo julgada. E, infelizmente, está sendo julgada pelos maus exemplos. Está sendo julgada apenas pelos maus exemplos. E eu tenho certeza que mesmo nós, sendo pecadores, nós não queremos que nós, como igreja, sejamos reconhecidos. Nós, quando eu digo, não é só o corpo da igreja, é você, individualmente, no seu trabalho, na sua escola, na sua roda de amigos, no seu círculo de amizade. Eu tenho certeza que você não gostaria de ser conhecido como alguém que faz parte de uma igreja ruim, de uma igreja que dá mau exemplo. E a missão principal da igreja é revelar o amor, a glória, o poder, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, existem muitos lugares que se dizem igreja e não fazem isso. A igreja diz que tem respostas para todas as coisas. A igreja diz que tem solução para os problemas da humanidade. Mas quando a humanidade olha para ela, não vê respostas. Muito pelo contrário. Vê problemas talvez até piores do que os dela. Nesse contexto, nós olhamos para cá e nós vemos Paulo educando a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses foi uma igreja que foi instituída por Paulo,
foi a primeira igreja que ele fundou, propriamente dito, na Europa. Foi a primeira igreja. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 16, Atos 16, a partir do verso 11, conta como é que aconteceu a chegada de Paulo, Silas e Timóteo ali, em Filipos, que diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver ali um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Esse texto prossegue e fala das muitas coisas que aconteceram durante o tempo que Paulo estava ali, e nos faz chegar a uma conclusão de que a igreja, ela foi instituída, ela foi montada e ela acaba sendo implantada num lugar não baseado em filosofia, não baseada em status, mas baseada em relacionamento. Relacionamento humano, porque nós vemos aqui que a igreja ali começou quando Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo, chegaram ali e começaram a conversar. Começaram a trocar ideias. Mas também relacionamento daqueles que se dizem igreja com Deus. A base principal da instituição da igreja é o relacionamento. E o relacionamento saudável dentro dessa implantação da igreja, dentro desse fortalecimento da igreja, se dá principalmente quando nós, a igreja, aqueles que se aproximam do mundo, aqueles que se lançam ao mundo para pregar o evangelho, têm um relacionamento saudável com Deus. E é a partir deste relacionamento que as pessoas conseguem olhar para nós, ver Cristo em nós e se interessar pelo Cristo que nós pregamos. Nós somos a Bíblia que as pessoas olham, leem e se convertem através dela. O que faz com que as pessoas deem crédito à palavra que nós pregamos é a forma com que nós vivemos a palavra que nós pregamos. Palavras são muito fáceis de serem proferidas. Agora, exemplos mudam muito mais. Uma das coisas que eu aprendi durante o tempo que eu estive no exército foi que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E o principal exemplo que a igreja deve ter é o exemplo de Cristo. A igreja moderna, infelizmente, tem ido para um lado que não é o lado do exemplo de Cristo. E é aí que mora o problema. É a partir daí que a igreja não é reconhecida como igreja de Cristo. Porque ela segue um monte de caminho diferente, menos o caminho, a verdade e a vida. Segue um monte de orientações diferentes, mas não seguem a orientação do Cristo.
E aí nós começamos a ver nesse texto o teor do que Paulo fala. Quando ele já começa no verso 17, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo constantemente fala, sede meus imitadores. Como foi lido, foi citado aqui pelo Zecão, o Senhor, como exemplo nosso, é citado por Paulo, como exemplo dele também, é citado por Paulo em Coríntios 2 vezes, em 1 Coríntios 2 vezes. E nas 2 vezes que ele cita, ele anteriormente fala sobre alguma característica que ele aprendeu com Cristo e que ele quer que a igreja reproduza. Então ele fala de uma característica, numa vez ele fala sobre o cuidado com os irmãos, na outra ele fala sobre o zelo da doutrina, e depois que ele fala isso, ele diz, irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O exemplo aqui não é sobre Paulo ser um exímio conhecedor da palavra, sobre o status que Paulo possuía como hebreu, como judeu, como aluno de Gamaliel, como zeloso na lei. Como ele mesmo fala em trechos anteriores de Filipenses, não é esse o exemplo que ele carrega e não é esse o exemplo que ele quer que a igreja veja dele. O exemplo que ele quer que a igreja tenha é o exemplo de Cristo na vida dele. E aqui eu faço uma pergunta que eu quero que você responda no seu coração. Você tem sido o exemplo de Cristo? Você tem seguido o exemplo de Cristo? Porque não basta só você responder de, sim, eu sigo o exemplo de Cristo, mas você tem sido o exemplo vivo de Cristo? Porque Paulo fala aos filipenses para que aqueles irmãos olhem para Paulo e tenham ele como um exemplo, mas não um exemplo humano, o exemplo do que ele faz. O foco de Paulo como exemplo é, da mesma forma que eu imito Cristo, da mesma forma que eu esvazio-me de mim e encho-me de Cristo, e proclamo Cristo às outras pessoas, que as minhas atitudes são iguais às de Cristo, eu quero que vocês façam a mesma coisa. A igreja é praticamente o reflexo do seu pastor. Por isso que Paulo fala para olhar para ele e tê-lo como um exemplo, mas também ter como exemplo as pessoas que andam segundo o modelo que tendes em nós. E qual era o modelo que havia neles? O modelo de Cristo. Uma outra coisa que fortalece a implantação e o fortalecimento da igreja é esse modelo. Que não é um modelo pragmático de crescimento de empresa. Não é um modelo inventado por alguém que é muito carismático. Não é esse o modelo que faz uma igreja crescer de verdade. Existem diversos aspectos da igreja que precisam ser administrados. Precisam ter um conhecimento de relacionamento, precisam ter algum outro conhecimento, alguma outra faixa de conhecimento para correr bem. Mas o cerne da igreja, o que realmente é a base do que deve ser igreja, é o principal modelo, que mais uma vez eu falo. E não esqueçam, jamais na vida de vocês, que o principal modelo para a igreja, como corpo de Cristo, como grupo de pessoas, e como cada um individualmente, o principal modelo da igreja é Cristo. Nunca se esqueça disso. O principal modelo é Cristo. E Paulo fala isso. Sede meus imitadores. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós.
Talvez nós nos frustremos com tantos exemplos ruins que existem de igreja. Talvez você que nos assiste pela internet esteja frustrado por tantos exemplos ruins que existem na igreja. Mas, da mesma forma que aconteceu com Elias, fiquem tranquilos, irmãos. Fiquem tranquilos, irmãos. Porque ainda existem 7.000 que não se prostraram diante de Baal, que ainda estão debaixo das mãos de Deus. E como Paulo nos diz e nos tranquiliza, ainda estão seguindo o modelo Cristo. Isso é extremamente destrutivo para qualquer pessoa que quer seguir o caminho de Cristo, que quer se vincular à igreja, que quer andar junto da igreja, mas também é extremamente destrutivo para nós, nos seguirmos apenas nos maus exemplos, nos seguirmos apenas pelas vistas. E Paulo tem um cuidado tão grande em falar isso para os filipenses, que no verso 18, ele fala de forma muito profunda e muito sentimental. Ele não fala de forma incisiva, mandando aos filipenses, mas ele traz um apelo muito sentimental, muito profundo em sentimento, quando ele fala, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Paulo está implorando aqui, irmãos, dizendo, eu já falei para vocês que vão existir maus exemplos, vão existir pessoas que são ruins mesmo. Eu já falei para vocês e eu estou implorando, não olhem para esses exemplos, não sigam esses exemplos. Talvez se Paulo estivesse nos tempos modernos, ele diria, pelo amor de Deus, não olhe para os maus exemplos. Porque não são eles que edificam você como igreja. Não são eles que edificam você como servo de Deus. Não são eles que edificam você como discípulo de Cristo. Não são estes, então não olhem para eles. Porque eles não vão trazer o crescimento que vocês têm que ter. Porque eles são, como ele mesmo diz, inimigos da cruz de Cristo. E inimigos da cruz de Cristo aqui, não quer dizer apenas inimigo da imagem da cruz, mas é inimigo do sentido e da obra da cruz. É inimigo de tudo aquilo que a cruz significa. E a cruz significa humilhação. Uma humilhação que deve partir de nós, que foi dada para nós, mas uma humilhação que partiu inicialmente de Jesus, o Filho de Deus. O Deus Filho. E de certa forma é inimaginável que uma divindade suprema, todo-poderoso, santo, santo e santo, vá se humilhar para pecadores como nós. Assim como foi lido pelo presbítero Baca aqui, que é impossível que alguém morra por um injusto. Mas por um justo é muito fácil, porque alguém vai se oferecer para morrer por um justo, mas por um injusto não. E a morte de Jesus não foi uma morte comum, não foi uma morte ocasional, uma morte fortuita, mas foi a morte mais humilhante que existia na época. E foi justamente a morte da cruz. Esse contexto de humilhação, esse contexto de humildade, assim como nós meditamos ontem com os jovens e adolescentes, esse contexto de empatia com os pecadores, não é algo que atrai qualquer líder que queira abraçar pessoas para seu grupo. Não é atraente, não é interessante. O líder, quando quer abraçar pessoas, ele vai contar vitórias, ele vai contar coisas que são interessantes. E não vai começar e nem pautar a sua doutrina com base em algo humilhante. Mas o evangelho é diferente. O evangelho é pautado justamente em algo humilhante.
a morte da divindade, mas baseado em algo que nenhum ser humano consegue entender: o amor incondicional de Deus. Por isso é que muitas vezes se fala que o evangelho para muita gente não é atraente, mas é extremamente eficaz quando se entende o sentido dele. Quando se entende. Porque aqueles que não entendem o sentido do evangelho fazem de tudo para mudá-lo. Essas pessoas é que são as inimigas da cruz de Cristo. São essas pessoas que não são um exemplo. Ele mesmo diz aqui no verso 19, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala sobre o bom pastor. E nesse episódio ele diz que ele é o bom pastor, mas também diz que ele é a porta das ovelhas. Só que quando Jesus faz essa comparação, ele se chama de bom pastor, mas ele não chama o seu opositor de mau pastor. Ele já chama direto de ladrão e salteador. Ele já chama o caráter dos camaradas de uma vez. Porque o que é facilmente observável não é o fato de ser pastor, mas é o caráter que o pastor demonstra. Porque o bom pastor, como o próprio Jesus diz, é aquele que dá a vida pelas ovelhas, é aquele que entra pela porta certa, é aquele pastor que faz o seu trabalho de tal forma que as ovelhas, independente do que as ovelhas estejam fazendo, onde elas estejam, as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e seguem a ele. Agora, o mau pastor não é assim. Talvez entendamos que as próprias ovelhas reconhecem o caráter do mau pastor. Um animal irracional olha para o mau pastor e reconhece que ele é mau pastor. Por isso elas não obedecem. Porque o mau pastor não tem um relacionamento de empatia com as ovelhas. Não toma conta do animal como deve se tomar conta. Apenas lida com ele de forma comercial. Apenas lida com ele como se fosse um pedaço de carne que anda e tem um pelinho fofinho. Por isso ele é chamado de mercenário, ladrão e salteador. Porque ele não quer o bem da ovelha. Enquanto Jesus fala que ele é o bom pastor. E também fala que ele é a porta das ovelhas. Que o bom pastor entra pela porta. Agora o ladrão e salteador não. Entra por outro caminho. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. E o Pai é o lavrador. E nós somos seus ramos. O fruto que nós damos não é um fruto determinado pelo ramo, mas é determinado pelo tronco, pelo cerne. E aqui Jesus fala, qual é o cerne? O cerne, o tronco, aquilo que realmente identifica é ele, como videira. Porque ele é a videira verdadeira. E o fruto que aparece, só aparece quando nós estamos ligados na videira. Porque o fruto, e ele continua, porque o fruto o galho que frutifica, ele fica. O pai cuida, o pai poda, para que dê mais fruto ainda. Agora o galho que não frutifica, é cortado e lançado no fogo. Por quê? Porque não presta. Por quê? Porque é um mau galho. O mau pastor é aquele que olha somente para si. É aquele que atrai todos os olhares exclusivamente para si. Ele prega a doutrina para si. Ele estuda para si. Ele se dedica ao estudo para si. Ele se dedica ao relacionamento para si. E ele não leva as pessoas a conhecer
a cruz, o sentido verdadeiro da cruz, ele não leva as pessoas a conhecer quem Jesus é. E ele não consegue fazer isso por quê? Porque ele mesmo não conhece Jesus. Porque ele não está ligado na videira verdadeira. Por quê? Porque ele é um ladrão e um salteador. Nesse sentido é que nos faz entender o que Jesus fala sobre ele ser a porta das ovelhas. Que o bom pastor, aquele que está seguindo a Jesus Cristo, aquele que conhece a Jesus Cristo e conhece o amor de Deus, quando ele vai entrar para cuidar das ovelhas, ele precisa entrar pela porta. Que quando eu quero frutificar com a igreja, quando o líder quer frutificar com a igreja, ele precisa estar ligado na videira. Precisa estar na videira verdadeira, para que aí sim o seu fruto seja identificado como fruto verdadeiro. O fruto do mau líder, o fruto da má igreja, é um fruto que não permanece. Mas como Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, não fostes vós que escolhestes a mim. Muito pelo contrário. Eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Paulo fala aos filipenses, não olhem para estes que olham exclusivamente para si, mas aqueles que olham para Cristo, aqueles que olham para a cruz, e para a cruz vão, participam do seu sofrer, participam do seu sentido, e levam a igreja a conhecer a Cristo. Agora, interessante, é que ele entra no verso 20, dizendo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para qual exemplo que nós devemos olhar? Qual o exemplo que nós devemos ser como igreja? Quando ele diz, a nossa pátria está nos céus, essa palavrinha pátria, no grego, no original, não é a palavra patria, que quer dizer justamente pátria, lugar de onde você veio, a sua origem, a sua moradia. No grego, a palavra aqui é politeuma. E o que quer dizer esse politeuma? Essa palavra, ela também identifica um grupo de pessoas, mas não pelo lugar de origem, não de onde elas vieram, mas as atitudes que aquelas pessoas têm. É um grupo de pessoas que são identificadas pelas suas normas, pelas suas regras, pelas suas atitudes. E a Bíblia nos diz que é pelo fruto que a árvore é conhecida. E se nós somos reconhecidos pelo fruto que damos, se nós queremos ser reconhecidos como igreja que segue a Cristo, igreja que conhece a Cristo, que leva a Cristo para as outras pessoas, qual é o fruto que nós devemos mostrar? O interessante é que o mesmo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e num contexto anterior ele fala que pertencer a Cristo é justamente passar pelo que Cristo passou, pelo processo de morte, mas também pelo processo de ressurreição. Porque se nós morremos com Cristo, fazemos parte da morte de Cristo, do significado da morte de Cristo. Agora, se nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos para uma vida nova. Não uma vida do mesmo jeito que nós vivíamos antigamente, mas é uma vida completamente diferente. E que vida é essa? A vida de Cristo. E a partir daí ele fala em Colossenses 3, visto que vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. E Paulo fala aos filipenses aqui que
aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, eles fazem o que eles fazem. Por quê? Porque só pensam em coisas terrenas. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Mas vocês têm que ter a consciência. É Paulo falando aqui. Vocês têm que ter a consciência, Filipenses. Da mesma forma, a palavra de Deus diz para nós, Igreja Presbiteriana da Vila Rosália, tenham consciência que a pátria de vocês, e pátria no sentido de reconhecimento das suas atitudes, o que você faz, vocês são reconhecidos não como uma pátria comum daqui, mas como a pátria que está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Embora seja difícil seguir o exemplo de Cristo, é seguindo o exemplo dele, é sendo como ele é se esforçando para procurar ser como Cristo, que nós somos reconhecidos como igreja. E não só o reconhecimento, algo muito mais profundo, Gustavo. Algo muito mais profundo, Letícia. Algo muito mais profundo, Paula. Nós vivemos como a igreja de Cristo. A igreja que conhece a Jesus de verdade. A igreja que não precisa de atalhos. A igreja que tem acesso direto a Jesus Cristo. E justamente por ter acesso direto a Jesus Cristo, é a igreja que as pessoas procuram quando precisam da transformação, quando precisam da mudança da sua vida, quando precisam das respostas que elas precisam. A igreja que verdadeiramente é reconhecida como a igreja de Cristo, a igreja que possui as verdadeiras respostas, a igreja que possui a verdadeira transformação, é a igreja que é reconhecida como sendo de uma pátria que não é daqui. É uma igreja que tem isso tão latente na vida que as pessoas olham e falam: eu não quero viver da mesma forma que eu vivo agora, eu quero viver igual a ele, eu quero viver igual a ela, eu quero fazer a mesma coisa que eles, eu quero ter o mesmo sorriso que o Zecão tem, eu quero ter a mesma disposição para trabalhar que eu vejo nas pessoas. Eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, porque ele é diferente. Eu vejo que ele é diferente. Ele fala que é da igreja, mas ele não precisa falar, porque as atitudes dele chegam antes das palavras dele. E o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja de Cristo é assim. As atitudes chegam primeiro à mente do que as palavras chegam ao ouvido. E a verdadeira igreja de Cristo é a igreja que, qual é o tipo de atitude que chega? É a atitude que Cristo teve. É o exemplo de Jesus. E é justamente isso que faz com que tenhamos vontade de ser igreja de verdade. A igreja que conhece a Jesus. E a igreja que faz Jesus ser reconhecido. Pois a nossa pátria está nos céus. E é de lá que nós somos cidadãos. De onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Que, como Paulo mesmo diz em Colossenses, onde é que ele está? Assentado à destra de Deus. E como ele mesmo disse aos seus discípulos e diz a nós, que ele foi para nos preparar lugar, para que quando ele volte, ele nos leve para si, para que nós estejamos com ele e ele conosco.
E existe uma promessa maravilhosa de Jesus aos seus discípulos, quando ele diz aos discípulos, no capítulo 16 de João, que os seus servos iriam passar por provações, iriam passar por perseguições, e iria ser um enorme sofrimento, e essa é uma das promessas que eu mais amo na Bíblia. E de certa forma, quando eu lembro, eu me emociono. Porque Jesus diz que da mesma forma que a mulher, quando está grávida, sofre as dores de parto. E tem muitas mães aqui que podem confirmar isso. A maternidade é linda, mas as dores de parto são terríveis. Seja elas de cesárea ou natural, é terrível, não é a dor? E Jesus sabia disso, e falou exatamente isso para os discípulos. Mas ele disse que a mulher, quando dá a luz, ela esquece totalmente a dor que passou, porque a alegria dela é de ter posto um filho no mundo. Da mesma forma, será assim com vocês. Vocês vão passar por imensas dores, vocês vão passar por imenso sofrimento, vão passar por perseguição, vão chegar talvez até a morte. Mas quando eu voltar, assim disse Jesus, eu vou renovar a alegria de vocês. E vai ser uma alegria que ninguém irá tirar. Essa alegria que a humanidade hoje precisa. Essa é a alegria que a humanidade hoje não tem nem consciência de que existe. E que nesses tempos de pandemia, muitos perderam a esperança de uma alegria que pudesse solucionar a sua vida, que pudesse mudar a sua vida. Essa é a resposta que o mundo precisa, mas só tem essa resposta aquele que conhece a Jesus de verdade. É essa a esperança que nós temos que levar para as pessoas, de que o sofrimento que nós vivemos aqui é passageiro e é pouco comparado à glória que está no porvir. A glória que nós sabemos que está em Jesus, a glória que nós sabemos que vamos receber, e essa glória sim, é que nós devemos buscar, porque não é uma glória terrena, é a glória que está nos céus, que nós vamos receber vindo de Jesus, que está assentado à destra de Deus, e que só conhece essa alegria, essa mudança, essa vida, aquele que realmente conhece a Jesus. E é esse o exemplo que nós devemos seguir. Porque o nosso Salvador, Jesus Cristo, não é uma simples filosofia. O nosso Salvador, Cristo Jesus, não é apenas uma figura carismática que apareceu na terra e arrebatou milhares de pessoas porque falava bem e falava bonito. O nosso Salvador, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, aquele que nos deu a vida, e apesar do nosso pecado, pode nos dar vida em abundância. Porque, como o próprio Cristo disse, em João 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida. E vida em abundância. Por isso que ele afirma para os irmãos, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele nos transformará, como ele fala no verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E aqui eu quero concluir dizendo para você, mas também dizendo para mim, porque eu faço parte do corpo de Cristo também, dizendo para você que está aqui presente, para você que nos assiste pela internet, continue crendo no Senhor. Não olhe para os maus exemplos, não olhe para as circunstâncias que os maus exemplos nos trazem. Existe um cântico muito antigo que eu gosto bastante, e eu me lembrei, quando eu estava lendo essa palavra, talvez aí os mais velhos vão lembrar desse cântico,
que é aquele que diz: não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não são as circunstâncias que devem nos guiar como igreja. Não são os maus exemplos, as vistas terrenas que nos devem guiar como igreja. Porque se a nossa esperança no Evangelho, na igreja, na transformação da nossa vida, se encontra apenas aqui na terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas a nossa esperança está em Jesus, aquele que realmente pode mudar a vida do homem, aquele que realmente pode mudar a vida da mulher, que muda a vida do adolescente, que muda a vida do jovem, que muda a vida do idoso, que muda a vida do rico, do pobre, que muda a vida do brasileiro, do africano, que muda a vida do americano, do japonês, do chinês, que muda a vida de qualquer um que se entrega diante da sua presença e reconhece-o como Senhor e Salvador, porque Ele tem o poder em si para subordinar todas as coisas. É nele que nós devemos nos debruçar como exemplo. E é nele que nós devemos nos debruçar como exemplo para nós sermos assim como ele. Para nós podermos repetir exatamente o que Paulo falou aqui, no verso 17. Como Paulo fala aos coríntios, como Paulo fala em outras cartas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Encerrando essa mensagem, quero repetir o verso 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Veja que quando Paulo fala isso, ele faz questão de repetir: vocês são coroa minha, vocês são meus amados, vocês moram no meu coração. Veja que Paulo é alguém que é tão transformado no relacionamento com Cristo, que quando ele se dirige aos filipenses, ele se dirige da mesma forma que Cristo se dirige a nós. Nós somos muito amados por Cristo, e é por isso que nós devemos amar o próximo da mesma forma, com profundidade de sentimento, mesmo sentimento que havia em Jesus. E Paulo termina: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permaneçamos firmes no Senhor, não nos maus exemplos. Permaneçamos firmes no modelo de Cristo, não nos modelos errados de igreja, para que nós possamos viver conhecendo a Cristo, e que também as outras pessoas possam olhar para nós e vejam Cristo em nós, para exatamente cumprirmos a nossa missão, que é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido.